Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, tudo bem com vocês? Boa semana a todos. A gente está aqui mais uma vez reunidos para reagir a uma situação que aconteceu ontem. Para quem assistiu aí o Fantástico, viu aí a matéria do Bolsonaro lá no consulado da Hungria, né? O que será que ele foi fazer? Tem muitas teorias da esquerda, da direita. A gente vai repercutir essa matéria aqui e vai mostrar o que o deputado Tomé Abduc falou em relação a uma possível prisão do Bolsonaro. Você vai ver se você concorda com ele ou não. São declarações bombásticas, são declarações fortes que a gente tem aqui, além da análise. Eu não vou colocar o vídeo do Fantástico aqui, por questão de não ter a autorização. Como jornalista que sou, a gente vai repercutir pelos áudios e tudo mais, mas tem um trecho ali que você precisa prestar atenção. A matéria contradizendo a própria matéria, né? Um trecho muito impactante e eu não poderia ficar sem esse registro aqui com vocês. Então convido vocês aqui, ó, a fazerem os seus comentários como sempre, se inscreverem aqui no canal e ativar o sininho das notificações para você sempre me encontrar aqui pelas redes sociais, pelo YouTube e também pelo Instagram, tá bom? Vai lá e me segue, @Thiago_Parigiani. Deixa eu colocar aqui o meu nome para ficar mais fácil, lá, @Thiago_Parigiani, desse jeito aqui, tudo e com um underline entre o nome e o sobrenome, tá? Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos entender o que aconteceu ontem no programa Fantástico, a revista semanal da Rede Glóbulo de televisão, e o que eles falaram em relação à visita de Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Vamos ver se faz sentido para você. Quero as suas considerações aí no chat. 12 de fevereiro, segunda-feira de carnaval. Câmeras de segurança mostram o ex-presidente Jair Bolsonaro chegando à Embaixada da Hungria, em Brasília. As imagens reveladas esta semana pelo jornal The New York Times indicam que Bolsonaro passou 43 horas por ali. O episódio originou uma investigação da Polícia Federal sobre os motivos da visita. Segundo os advogados de Bolsonaro, a hospedagem, que incluiu 2 pernoites, serviu para manter contatos com autoridades do país amigo. Na última quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu parecer da Procuradoria-Geral da República sobre as explicações dadas pela defesa do ex-presidente. Só então o ministro vai analisar o caso. Mas por que será que Bolsonaro é tão amigo do governo húngaro? Você gosta de música e não ganha dinheiro? O jeito que falam a matéria. Por que será que Bolsonaro é tão amigo, né? Nada tendencioso. O que a Hungria tem? Tem regime autoritário? Tem. Tem ultraconservadores no poder? Tem. Tem a oposição sufocada? Tem. De todos os países do mundo, a Hungria certamente é aquele que mais se alinha com a ideologia do Bolsonaro, com a percepção do Bolsonaro sobre a política. Hungria. 4 dias antes de aparecer na embaixada húngara, Bolsonaro teve o passaporte apreendido e via os cercos se fechando para diversos aliados e ex-assessores investigados por causa dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. No dia da apreensão do passaporte, o primeiro-ministro da Hungria manifestou apoio a Bolsonaro. Um patriota honesto. Continue lutando, senhor presidente. Nessas circunstâncias, o ex-presidente brasileiro foi se aninhar no lugar amigo. A Hungria certamente compraria, ou está muito propensa a comprar, o discurso de perseguição política, né, que o Bolsonaro tem tentado vender no Brasil, que ele está sendo perseguido pelas autoridades do judiciário. Para entender como a Hungria se transformou em porto seguro para alguém como Jair Bolsonaro, é preciso voltar 35 anos no tempo, ao dia 16 de junho de 1989. A poderosa União Soviética entra em colapso. O Muro de Berlim está... De um movimento que se chama, naquele momento, Federação dos Jovens Democratas. A professora Janaína explica que o Fidesz, que é o nome em húngaro do grupo, propunha um regime liberal, democrático, integrado ao Ocidente e politicamente de centro. Agora, 35 anos depois, esse sonho não se cumpriu. E hoje quem manda no país, já faz tempo, é a extrema-direita. Viktor Orbán, um dirigente autoritário, transformou a Hungria no oposto do país com que sonhava o líder estudantil que falou para uma multidão em 1989, nos últimos dias do comunismo.
Mas olha a ironia da história. O primeiro-ministro da Hungria, de 2024, e o jovem entusiasta de 1989 são a mesma pessoa, Viktor Orbán. Foi em 1998 que o sonhador Viktor se transformou no todo-poderoso político Orbán. Naquele ano, o partido dele, o Fidesz, ganhou as eleições. Eles chegam já com algumas críticas a essa democracia liberal, mas ainda muito comprometidos, por exemplo, com a entrada da Hungria na OTAN e, mais tarde, a entrada da Hungria na União Europeia. A União Europeia reúne 27 países e teve início na Europa Ocidental. Já a OTAN é a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Nesse momento, é ainda um partido e um governo comprometido com algumas políticas que estão dentro do campo liberal. Mas em 2002, depois de 4 anos no governo, o partido de Orbán perde nas urnas para os socialistas. Só consegue voltar ao poder em 2010. E aí, Orbán e seu grupo tinham virado outra coisa. Eu acho que o Orbán foi mudando, eu acho que o Fidesz foi mudando, eu acho que a Hungria foi mudando e acho que a Europa foi mudando. Essas mudanças todas levaram o partido de Orbán e ele próprio muito para a direita. Hoje, extremistas do mundo todo veem a Hungria como um exemplo. Esse aí é o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán. Voz de Eduardo Bolsonaro. Porque a Hungria, gente, é um exemplo de sucesso, de muito sucesso. A Hungria atual, elogiada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, rejeita a influência do Ocidente, rejeita os imigrantes, principalmente os do Oriente Médio, rejeita o povo roma, antes chamados de... Vocês vão ver a ferida que a Globo toca para falar que a Hungria é um país fracassado politicamente. Tá? E aí eu quero os seus comentários aí. Vamos lá. Até então tá falando que a Hungria é um lixo, certo? Que o Eduardo Bolsonaro está elogiando ali a questão do extremo-direita, mas por que a Hungria é um lixo? Vamos ver. As autoridades húngaras não serão coniventes com travessias ilegais de fronteira. Rejeita a autonomia das universidades, os juízes independentes, a imprensa livre, as minorias sexuais. Olha só. Eles estão pontuando aqui, né? Rejeita os juízes independentes. Aqui no Brasil hoje, quem está no poder? É esquerda ou direita? Você acha que os juízes do STF são independentes? A livre imprensa. A livre imprensa. Recentemente teve um projeto aí na Câmara aí sendo votado para cortar, por exemplo, o que é livre imprensa hoje, aí, no seu entendimento? É o jornalismo da televisão, é o dos papéis ou é o das redes sociais? Eu sou jornalista, tá? Me formei, para quem não sabe, eu sou jornalista. Então eu venho para cá sabendo o que eu posso falar e o que eu não posso. E eu não tenho patrão. O meu patrão é você que está me assistindo. Eu não tenho um patrão que chega e fala, olha, Thiago, hoje você tem que falar isso, isso e isso. Porque entrou um patrocínio aqui do governo, então você não pode pegar pesado com ele ali, né? Aqui o nosso patrocínio aqui, ó, é Brasil, União e Lamentação, né? Tem muitos canais, tem lá Brasil, União e Reconstrução nos canais assim, ó. Tem que tomar cuidado com esses canais aí, porque tem uma verba que tá rolando por trás. Quando aqui ele tá falando de independência da imprensa, liberdade para a imprensa. A liberdade da imprensa que a gente tem hoje está nas redes sociais do YouTube. Tem muita gente tendenciosa? Tem sim. Tem que tomar cuidado. Tem gente que não é jornalista, está aqui falando o que quer e não tem nem responsabilidade para poder falar o correto para você. Então, tem que filtrar. Mas quem quis cercear a liberdade das redes sociais agora foi um tal governo Lula. E não deu certo porque não tinha popularidade nem adesão dos deputados para isso. Então, vamos seguir. Aí ele fala da questão LGBTQI também aqui. Vamos lá. Laços de família devem ser baseados no casamento ou relações entre pais e filhos. Para resumir, a mãe é uma mulher, o pai é um homem. E deixem nossas crianças em paz. Fim de discussão. A hostilidade definitivamente aumentou. Eles batem na tecla da questão de imposição, que o homem veio para a mulher para o homem, e isso segundo
eles aqui, é uma imposição da sociedade, não dá essa liberdade para falar que aceito 2 pais, 2 mães e tudo mais. Quem concorda, quem discorda com esse discurso, eu não vou emitir minha opinião aqui nesse momento, tá aqui, ó, tá? Faça o seu comentário aqui, mas quem concorda que a família é composta por um pai e uma mãe, e quem não concorda que a família tem que ser devidamente composta por um pai e uma mãe, tá? O tema é polêmico, eu sei. Uns anos pra cá, as leis da Hungria estigmatizam e demonizam pessoas LGBTQ. O escritor Christian Marton é filho de uma húngara com um sudanês. O livro mais recente dele se chama Resmungão, conta uma história parecida com a do próprio Christian. É a história de um jovem mestiço gay que cresce num país onde não vê pessoas como ele. Uma lei do governo Orbán determina que livros para crianças ou adolescentes que tenham personagens de minorias sexuais sejam lacrados com plástico ou vendidos numa seção da livraria só para maiores de idade. O romance do Christian escapou dessas restrições porque é para adultos. Opa, mas escapou dessas restrições? Então não são todos os livros que têm que ser lacrados. Se esse aí foi qualificado para adulto, então cadê a opressão do sistema extrema-direita da Hungria? Não entendi essa parte aqui, acho que ficou meio confuso. O governo percebeu o potencial político da homofobia e sorrateiramente nos usa como ferramenta para explorar o medo das pessoas. Você conhece a plataforma Instagram? Gente, potencial político da homofobia. Nos usa como ferramenta para explorar o medo das pessoas. O caso do escritor representa bem o tipo de autoritarismo de Viktor Orbán. Não é uma ditadura escancarada, tem um verniz de democracia. Por exemplo, o livro do Christian não foi censurado. A extrema-direita de hoje não é igual à dos ditadores do século XX, como o espanhol Franco, o chileno Pinochet, os generais brasileiros. A gente não vai ver tanque na rua dando golpe pelas mãos dessa extrema-direita contemporânea. Na maioria esmagadora dos casos, há um movimento de estratégia eleitoral para se ganhar as eleições. Vamos ver o movimento que eles falam que a extrema-direita vai fazer, hein, gente? Olha o perigo, olha aí, vamos ver. Vamos ver se vai fazer sentido. Nesse ataque à democracia, qual é? Governos como o de Viktor Orbán assumem o controle do judiciário, ocupam os veículos de imprensa, reescrevem as leis. Pera aí, as leis eleitorais. Tá, então tá. Isso aqui é uma indireta ao Bolsonaro. Então tá aqui, eu vou pôr só essa fotinho para vocês. Ó, tá lá. Então, segundo eles, o perigo da extrema-direita hoje não é colocar tanques nas ruas, não é prender ninguém, simplesmente eles vão ter o controle do judiciário, intimidação da imprensa e mudanças nas leis eleitorais e Constituição. Aqui eles estão dando uma indireta no Bolsonaro, mudanças nas leis eleitorais e Constituição, porque realmente foi o que ele tentou fazer para o voto impresso e tudo mais. Intimidação da imprensa, quando que o Bolsonaro, na extrema-direita, já que eles estão comparando, você lembra quando que o Bolsonaro intimidou a imprensa? Ele batia de frente, sim, com a Globo, né, no cercadinho ali, inclusive bateu de frente recentemente com um repórter que eu nem sei se era da Globo ali, que perguntou, por que o senhor dormiu lá? Ele falou, deu a entender, porque tua mãe não quis me receber em casa, daquele jeito dele, mas ele nunca intimidou, tanto que ele renovou a concessão, e a gente mostrou aqui em vídeos anteriores, que ele renovou a concessão da Rede Globo em 2022. Se ele quisesse intimidar de fato, ele derrubava a concessão da emissora que mais atacou ele. Então, isso aqui para mim, falar que a extrema-direita tem um perigo de intimidação da imprensa, cara, não cola. Controle do judiciário também. O Bolsonaro indicou ali 2 ministros para o STF, enquanto o Lula no primeiro ano já indicou 2. Já indicou o Zanin, já indicou o Flávio Dino, né? E tá ali, você sabe como é que tá enviesado o STF hoje. Então, isso aqui é uma ameaça que a gente não tem que temer, porque isso está acontecendo com a esquerda no poder, tá? Então, cai por terra esse discurso. Olha, vocês têm que tomar cuidado com a extrema-direita, né? E daqui a pouco eu concluo, mas vamos lá. Mudam a Constituição e manipulam cuidadosamente as redes sociais para olha isso. Sua visão de mundo. Manipular a rede social. Quem tentou manipular a rede social agora foi a esquerda, pô. Poxa, vocês estão querendo chamar o povo de burro. Eu tenho muitos amigos na Rede Globo de televisão. Mas isso aqui é um jornalismo sujo e furado, gente. Pelo amor de Deus. Eu mandei um currículo aí para a Rede Globo de televisão, tem acho que uns 2 anos. Joga fora aí para mim, por favor. Porque não dá para servir interesse da diretoria
falando coisa que a esquerda está fazendo, como se fosse, olha que perigo. Então vocês acham que é mais importante liberar um livro infantil LGBTQI a mais plus, blá, 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 do que se preocupar com um governo que está maquinando todo o aparato ali do STF para não poder cair de novo caso role um impeachment? Vocês acham mais importante essa preocupação? Isso é cortina de fumaça. Essas causas que ele fala não tem nada a ver com a opinião sexual das pessoas. Cada um faz da sua vida o que bem quiser. Isso não é ser ditador, não é ser liberal, não é nada. É simplesmente você focar nos seus objetivos, sem se preocupar tanto com o entorno. Vai mudar o mundo, a minha opinião, ser favorável ou contrária a isso? Na minha vida, não. Eu cuido da minha casa. Dentro da minha casa, eu coloco os valores que eu quero. Da minha casa para a rua, os valores é de cada um, pô, são de cada um. Atrelado à dimensão religiosa majoritária, é talvez a característica mais importante para a gente entender o apelo que a extrema-direita contemporânea tem, inclusive nas ruas. Essa semana, milhares de pessoas protestaram em Budapeste, lideradas por um ex-apoiador de Orbán, que agora denuncia a corrupção nos escalões mais altos do poder. Nosso país afundou na maior crise política e moral. Um perdão escandaloso a empresários corruptos e governantes corruptos. Isso é um outro ponto. Teve corrupção no governo Bolsonaro? Teve. Lembra aquela leva de ministro que ele mandou embora? Que ele cortou? Ele não tolerava. Ele não tolerava. Enquanto no governo anterior ao impeachment, o que a gente mais viu foi tolerância à corrupção. Então, isso é fato, gente. Não sou assessor de imprensa de lado A, nem lado B aqui, mas são fatos. Contra fatos, não argumentos. O governo do partido Fidesz, só o tempo dirá. Essa última eleição de 2022 foi a primeira vez que se constituiu uma grande frente contra o Fidesz, mas essa grande frente, ela tem maior apelo na capital. No interior do país, o discurso do Fidesz e do Orbán ainda tem muito apelo. E assim, Viktor Orbán segue implacável no cargo de primeiro-ministro, reprimindo opositores como o escritor Christian Marton e acolhendo amigos como Jair Bolsonaro. E nos 60 anos de golpe Tudo isso para, né, atribuir a visita do Bolsonaro a isso. A gente está apurando com muito cuidado essa estadia do Bolsonaro lá na Hungria, tem fontes falando que tinha um atentado em curso para ele. A gente não pode, como eu falei, comprar discursos da extrema esquerda e nem comprar discursos da extrema direita. Tá um perigo. Tá um perigo você avalizar jornalisticamente as duas situações. Tanto que tem um instituto hoje, que é o Instituto Lupa. Eu estou atrás de um representante do Instituto Lupa para trazer aqui no canal, para a gente falar desse novo mundo que o jornalismo abriu depois das redes sociais, depois dessa independência de informação. Isso é muito bom, eu poder vir aqui falar o que eu quero, mas sabendo o que eu estou falando. Né? Não é chegar aqui, cravar e falar, tá tudo errado que foi falado ali no Fantástico, tá tudo certo que o Bolsonaro foi fazer na Embaixada da Hungria. Isso é um perigo. Isso hoje é um perigo. Então, a gente sabe que o real interesse aí da força, né, presidencial, executivo hoje e o nosso judiciário tem uma grande vontade de colocar o Bolsonaro atrás das grades. E a gente sabe e imagina que a grande motivação disso seja a influência que o Bolsonaro tem, o poder de mobilização de massas que ele tem hoje para a direita. E a grande preocupação da esquerda é o Bolsonaro solto, inelegível, de cabo eleitoral de vereadores e prefeitos aí nas eleições que vão acontecer em outubro. Então eles querem guardar o Bolsonaro ali, pelo menos nesse período, só que segundo Tomé Abduc, que está aqui o vídeo, que não deixa eu mentir, vai acontecer isso aqui, caso o Bolsonaro seja preso com essas provas pequenas que estão gerando até agora. Não tem nada contundente que mobilize até a própria opinião pública contra o Bolsonaro, caso que aconteceu com Lula. Muitos eleitores do Lula, quando viram os áudios, viram as declarações, viram a questão mal explicada da obra da Odebrecht no Triplex, né, o sítio em Atibaia, as violações que aconteceram na Petrobras, o Petrolão e tudo mais, ficaram contra. E quando o Lula foi preso, não tinha uma mobilização gigantesca para soltar ele, porque realmente ele foi preso por crimes praticados, julgados aí em 2 ou 3 instâncias, né? 3 instâncias, na verdade, vazou um áudio aqui. Então, em relação a isso, foi tranquilo. Agora,
o Bolsonaro sendo preso sem nada muito contundente que mude a própria opinião de um bolsonarista, contrário ao Jair Messias Bolsonaro, pode acontecer isso aqui, ó. Então, é o medo que a esquerda tem também de prender ele sem prova. Vamos lá, Biduque, conta pra gente aí o que pode acontecer no day after a prisão do Bolsonaro mal fundamentada. Está indignado com a forma que o Brasil está sendo conduzido. Nós estamos indo para uma catástrofe econômica que está vindo pela frente. Quantas empresas estão fechando as portas no Brasil hoje? Qual é o empresário onde você não tem segurança jurídica em equilíbrio fiscal que tem coragem para estar crescendo os seus negócios? A gente só gera riqueza, distribui riqueza, quando você cria riqueza. Não tem outro jeito. E como que se cria riqueza? Trabalhando, empreendendo, vendendo, comprando, gerando imposto, dando emprego. Quem hoje no Brasil tem coragem com essa insegurança jurídica e com essa insegurança fiscal que nós temos? Como que um país pode gastar mais do que ele ganha? Como que você administra a sua casa se você ganha, por exemplo, R$3.000 no mês e você gasta 4? Essa é a realidade do Brasil que está acontecendo hoje. Não dá para um país ter 37 ministérios e ainda querer aumentar mais o custo. Nós temos um Brasil totalmente indignado. A grande maioria do Brasil... Esse é o perigo. Esse é o perigo, né, que corre esse governo, né, se preocupando em cortinas de fumaças e mais cortinas de fumaça. O governo vendo a economia degringolar, com esse arcabouço fiscal que foi criado aí, completamente perigoso e arrecadatório, né, que tributa tudo que vê pela frente, acabou aí para quem fazia pequenas importações aí no AliExpress, né, tá diminuindo essas possibilidades de geração de recursos, porque quando o cara comprava lá no AliExpress, ele revendia e gerava renda, emitia nota e também gerava tributo. Então, coisas estão sendo cerceadas, tem essa fumaça em relação ao Uber, que eles querem também tributar, não é de todo errado, mas tem que saber fazer, porque a Uber, na verdade, ela salvou muitas pessoas desempregadas, principalmente aí no pós-pandemia, que o cara perdeu o emprego, não conseguia se realocar e estava ficando maluco dentro de casa, porque a gente sabe que o emprego é a dignidade do homem, não só do homem, da mulher também, né? Tem muitas mulheres provedoras do lar hoje. E muitas mulheres foram pro volante fazer Uber, para não ficar em casa ali parada, gerar renda, né, para poder se realocar. E depois disso, alguns gostaram da Uber, continuaram, outros já se realocaram, viraram motoristas executivos, meu pai mesmo. Né? A gente tem uma história muito particular com isso, que a gente veio de um comércio que acabou degringolando, que foi videolocadora, meu pai foi fazer Uber um pouquinho e foi tão bem que acabou caindo no colo de um pessoal da China aí, hoje ele é motorista executivo, só trabalha para esse pessoal, tá feliz da vida, sempre gostou de trabalhar, nunca gostou de ficar em casa parado. Então tem que olhar esse outro lado também. Ah, vai tributar, vai legalizar, a Uber vai pagar salário para todo mundo, 13º, registro em carteira, será que a Uber vai querer fazer isso? Será que não tem o risco da empresa pegar a mala dela e falar, valeu? Tem que tomar esse cuidado. Então não é só, é o que o Abduque falou, não adianta gastar 4 mil se você ganha 3, o ano vai fechar com 12 mil negativo. Tem que encaixar o padrão de vida. E agora, Lula começa a viajar o Brasil inteiro, hein? Popularidade é a meta. Gostou do vídeo? Deixa aqui seu comentário, foi muito legal ter você comigo. Ativa o sininho para você me encontrar de novo aqui e deixe o seu joinha.